Boa noite, doutores, boa noite, doutoras. Estamos iniciando mais uma live hoje, dia 19 de setembro de 2022. Desta feita, não do Rio Grande do Sul, mas diretamente de São Paulo, onde nós estamos em trânsito. Voltaremos para o Rio Grande do Sul nos próximos dias. Quando são 20 horas e 34 minutos, queremos saudar a todos os nossos convidados, que aí estão em pauta, nossos presidentes regionais, seus respectivos suplentes, nossos ilustres internautas, jornalistas, notadamente o jornalista José Luiz, do jornal O Novo, que tem a sua plataforma no Twitter, e o meu irmão, o doutor Domingos da Paz, além de advogado, também jornalista. Aliás, isso está no sangue, né, doutor? Está no sangue, esta situação aí do jornalismo do doutor Domingos da Paz. Queremos também fazer uma saudação muito especial a todos aqueles que estão assumindo a ANB nos respectivos cargos ausentes, que agora estão sendo preenchidos, embora tenha representação em todos os estados, agora também estamos preenchendo alguns cargos que ainda estavam vagos. Nós temos hoje um assunto bastante interessante, que é a queixa-crime versus ação penal e ação indenizatória contra o Estado brasileiro, contra a OAB e contra outras instituições que nós oportunamente vamos nos debruçar, porque o tempo passa. Aliás, o tempo não passa, o tempo é o mesmo. Nós estamos passando o tempo e sem resposta do poder público. Nós estamos vivendo uma verdadeira derrocada por parte do Estado brasileiro. Nós não podemos mais continuar da maneira como nós estamos indo. Queixa-crime, ação penal indenizatória contra o Estado brasileiro e contra a Ordem dos Advogados do Brasil, entre outros órgãos públicos, em razão do impedimento ao exercício da profissão de todo diplomado, tanto em direito quanto em contabilidade. No nosso caso, é o caso do direito. Para tanto, convidamos hoje para fazer parte desse painel riquíssimo, diga-se de passagem, o doutor Denilson Moreira Celestino, advogado do município de Londrina, do estado do Paraná, o doutor Hermenegildo Alberto. O doutor Hermenegildo é advogado, presidente regional da ANB no estado do Piauí. O doutor Edson Leles, advogado, presidente regional da ANB no estado de Minas Gerais, que também é advogado. Dr. Wilson Coreçaba, que deverá ingressar no estúdio dentro de instantes, que iniciou a sua carreira como oficial de justiça em Brasília, juiz de direito, promotor de justiça em Brasília, advogado e hoje candidato a deputado federal pelo PTB por Minas Gerais, que representará, obviamente, além de outras causas, o embate pelo fim do exame e, consequentemente, de todas as ilicitudes envolvendo a OAB através da Lei 8.906 de 1994. Também conosco, como não poderia ser diferente, a doutora Leonice de Oliveira Vieira, também advogada e vice-presidente nacional da ANB, e meu irmão, doutor Domingos da Paz, advogado, jornalista, presidente nacional da Comissão Nacional de Combate à Corrupção. Portanto, queremos dar a oportunidade nesse momento para ingressar no estúdio o doutor Edson Leles. Ele... Oi. Só lembrando aí que a presidência de São Paulo também está comigo. Sim, mas não está... Doutor Edson, boa noite. Está conseguindo se instalar aí, doutor Edson? Pois bem, enquanto o doutor Edson está tentando resolver os seus problemas, doutora Leonice, doutor Domingos, doutor Hermenegildo, doutor Edson, doutor Demilson, perdão. O doutor é do estado do Paraná, comandado pelo nosso ilustre doutor Nelson Cipriani, que esperamos em breve esteja conosco também em uma das nossas lives. Mas o doutor passou recentemente por um fato inusitado. Nós temos praticamente a nossa live focada em 3 pontos, mas nós gostaríamos de ouvir o seu relato importantíssimo do que o doutor passou e o desfecho disso com relação à ação monitória que o doutor moveu. Boa noite, doutor Demilson. Antes de mais nada, quero dar as boas-vindas ao doutor Edson Leles, que seja muito bem-vindo nesse seleto grupo de advogados e advogada, obviamente, né? Que esperamos que não aconteça o que ela previu.
Doutor Demilson, a palavra é Oi. sua. Gostaria de ouvir o que aconteceu, como aconteceu o desfecho. Hein? Tá. Primeiro quero agradecer aqui o convite da doutora Léo, doutor Carlos, e é um prazer estar aqui com todos. Eu conheço cada um do que está aí pela live. Eu já vi todos que estão aqui. Doutor Domingos da Paz, doutor Hermenegildo, o doutor Edson também já vi. Os outros não dá nem para falar, né? Doutor Leonício, doutor Carlos, sempre temos aí a presença, né? Eu acompanho todas as lives e a doutora Leonice, que tem mais conversado comigo, até porque eu tenho também procurado falar com ela. O meu caso é um pouco não, vamos dizer, é muito, né? É muito assim, para nós que temos aí nossa graduação, nossa faculdade, nosso trabalho, e eu não considero, eu sempre ouço assim, estamos impedidos de trabalhar, né? Eu não considero totalmente impedido, porque eu não obedeço, eu não obedeço a OAB, então ou a extinta OAB, então dificilmente você total impedido. Agora, a gente passou por uma situação bem difícil, uma situação que eu não desejo a ninguém, não quero a ninguém, e com certeza, se alguém estiver passando ou chegar a passar, eu até me prontifico também a poder colaborar com quem passar por essa situação. O que ocorre? Eu tenho muito trabalhado no direito, no judiciário, que eu sou formado desde o ano 2014, e tenho enfrentado, claro, como todos, alguns problemas, que é não só dos advogados inscritos na extinto OAB, mas também até de alguns que fica sabendo que você não faz parte lá da instituição da OAB e critica. Porém, eu vou passar aqui um breve relato de como eu faço meu trabalho. Eu trabalho desde 2011 para um condomínio que dou assessoria jurídica. Eu entrei na faculdade, eu já prestava serviços jurídicos. Doutor Demilson, me bate só um minutinho para dar as boas-vindas aí ao doutor Wilson Coressaba. Boa noite, doutor. Boa noite, vocês estão me ouvindo bem? Tá, agora sim. Estamos te recebendo nesse seleto grupo. Daqui um pouco já vamos entrar no tema propriamente do nosso encontro hoje. Doutor Demilson, numa breve síntese para citar aquele caso da ação judicial. Tá. Então, ocorre que eu trabalho para um condomínio até os dias de hoje, sou registrado pela CLT, e tive o problema de entrar com uma ação monitória para cliente particular, e o cliente, até uma senhora idosa, tudo mais, e eu fiz um processo até sem inicialmente recolher nenhum pagamento. Porém, a ação monitória, os advogados do processo fizeram a denúncia, fizeram a defesa da contestação à monitória, alegando que eu não era inscrito para estar ali qualificado na procuração como outorgado advogado. De início, me causou bastante estranheza, porque é a primeira vez, durante todos os anos que eu trabalho, nunca tive esse problema. Fiz a defesa da contestação,
que no caso aí eu tive o apoio também da ANB, a doutora Helenice, que me passou vários documentos, e inicialmente a gente fez a defesa e foi deferido o pedido para o pedido da gente, ou seja, como advogado não inscrito na OAB, não ocorresse a denúncia do juiz, do magistrado, para o Ministério Público, e de forma alguma a gente se preocupou com a instituição da OAB, de forma alguma me preocupei com isso, preocupei mais com o Ministério Público, porque a denúncia, primeiramente, tem que ser feita para o Ministério Público. A gente tem um problema com o Ministério Público, não com a OAB. A OAB, para mim, ainda que ela queira, quem não está no quadro dela inscrito, ela não pode fazer nada. Apenas nada. Agora, o Ministério Público pode fazer, né, alguma coisa que não traz também nenhuma consequência. Não sei se o doutor quer que eu prossiga, se eu falo tudo, Não. porque o processo é extenso. Não, mas faz uma síntese, doutor, uma síntese. Então, de início, a ação é esta, monitória, depois a gente fez aí a contrarrazões do embargos de declaração, que eles não... os advogados dos réus, eles fizeram um embargo de declaração para que o juiz desse ali a sentença, analisasse o processo, o mérito desse processo, porque o juiz fez vista grossa, o juiz não quis, o juiz não deu a mínima, a realidade é essa, o juiz não se preocupou com isso. Porém, a gente fez, no caso aí, como já disse, as contrarrazões desses embargos e juntamos todos os documentos, costumo fazer em petição, no corpo da petição eu anexo todos os documentos, anexei curso de graduação, a carteira da ANB, eu disse a questão da ANB, que eu sou associativo à ANB, e também aquele curso de graduação do Dr. Lima, né? Dr. Lima, se eu não me engano. Fernando Lima. Fernando Lima. E as leis, fundamentei, claro, a gente teve que fazer um minucioso estudo, porque tudo é relance, mas quando vai fazer uma petição, tem que estudar bem para não cometer o erro, né? Uhum. E dessa forma, a gente fez tudo o que era necessário, fundamentado para que o juiz visse que o processo ali não tem como haver uma denúncia, não tem como ter uma forma ali de ele enviar até mesmo para a instituição da OAB, e, de fato, ele disse e indeferiu o embargos de declaração, que não cabe aquele juízo fazer essa denúncia, que ele não ia fazer, que os advogados, ao réu, quisessem, procurassem a instituição de classe. Unicamente ele escreveu. Então, pelo visto, doutor, eles queriam que o juiz fizesse o reconhecimento que o doutor estava exercendo ilegalmente a profissão de advogado, constando na procuração. Era isso, em síntese. Queria que fizesse o reconhecimento com denúncia ao Ministério Público, né? E o juiz não caiu na conversa dos patronos. Doutor Carlos, na verdade não tem fundamento para que o juiz faça essa denúncia. O juiz viu que não tem fundamento. Mas queriam usar o juízo, né? Queria usar o juízo, só que na decisão dele dos embargos de declaração, dos embargos de declaração indeferido, ele é bem claro que o processo tem que continuar e que não é
não é um motivo para que possa ocorrer ali, porque os advogados do réu, eles queriam que extinguisse o processo, que ocorresse essa denúncia, e ele foi claro, não é motivo para extinção de processo, não é motivo para que possa o processo ocorrer uma denúncia por fraude, porque eles diziam que era uma fraude. O que era uma fraude? Fraude para eles porque não era inscrito na instituição da extinta OAB. Então, eles alegavam fraude de procuração, que não era otorgado para advogado inscrito na classe da OAB. E isso não tem fundamento, não há um motivo próprio. Isso significa que foi uma vitória do doutor? Foi uma vitória porque a gente não... Se eles quiserem, eles têm que partir para outras vias, que seria direta, né? Procurar o Ministério Público, eles podem fazer a abertura de inquérito policial e tudo mais, só que não vai dar em nada. Eu tenho tranquilidade, eu não tenho medo quanto a essa situação e sei o que faço, sem sombra de dúvida alguma. E até eu já disse para alguns que quem não está inscrito na instituição da OAB, a OAB não pode fazer nada contigo. Ela vai fazer o quê? Ela vai... a única coisa que ela procurava, aí que eu vi alguns doutores aí mais para trás, aí no passado, era fechar o escritório, e houve aquela situação de querer ir preso, levar preso e tudo mais. Isso daí, pelo visto que eu tenho percebido, eles não estão mais naquela maneira, naquela forma, querendo fazer como eles faziam, porque eles sabem. Eles sabem o instinto. O doutor, a ANB, inclusive, já promoveu uma denúncia ao Ministério Público com relação a toda essa situação da fraude da Lei 8.906, da falsificação de assinatura da sanção da Lei 8.906, da inconstitucionalidade do rito de tramitação e votação do PL 2938, que deu origem à Lei 8.906. Já foram denunciados também os ministros que não respeitam a Lei 12.605. Enfim, nós temos um arcabouço jurídico que precisa ser restabelecido sob pena de nós incorrermos no ambiente do Poder Judiciário em graves situações que não se sustentam no pavilhão do direito. E é por isso que nós vamos ouvir, depois nós temos aqui, como vocês podem ver, o doutor Wilson Coreçaba, né? Daqui a pouco nós vamos, já falei no início, o doutor Wilson começou a sua carreira jurídica como como oficial de justiça, depois foi juiz federal, né? Depois foi promotor público, e hoje, por Minas Gerais, colega do doutor Edson, né? Está pleiteando uma cadeira na Câmara Federal pelo PTB, né? Para justamente também, além de outras coisas, atacar essas situações, porque elas não se sustentam mais. E por isso, eu peço licença ao doutor, meu nobre irmão, doutor Domingos da Paz, e ao doutor Edson Leles, e à doutora Léo, e ao doutor Demilson, para convidar para que o doutor possa dar a sua informação importante para todos nós, porque certamente será um dos nossos representantes na Câmara. Doutor Wilson, boa noite. Boa noite, doutor Carlos. Está me ouvindo bem? Excelente, pode prosseguir. Boa noite a todos os doutores aí, doutora. Muito obrigado pelo convite. Fico extremamente satisfeito de tê-los como amigos. E o doutor Carlos Schneider, nós já conversamos várias vezes, e a ideia realmente é essa: lutar para que todos nós tenhamos os nossos direitos respeitados. Doa a quem doer. Eu estou ouvindo essa situação aí, só está dizendo do descumprimento da lei. Nós já precisamos e já podemos fazer isso, responsabilizar civilmente por erro grosseiro as autoridades que estão se omitindo no sentido de reconhecer a capacidade postulatória dos bacharéis em direito que não concordam com os abusos que vêm sendo cometidos pela OAB.
Isso nós já podemos fazer. Então, eu já fiz o compromisso, gravei um vídeo, fiz questão de gravá-lo, porque nós não concordamos, nós achamos que o que a OAB vem fazendo é alimentando a indústria de multas, né? Com essa cobrança indevida de inscrições, principalmente com valores altos, e não acessíveis a todas as pessoas. Eu agradeço muito pelo convite para participar dessa reunião aqui com um seleto grupo de pessoas. Muito obrigado. Doutor Wilson, como o doutor pode ver, nós temos o nosso presidente regional, o doutor já deve ter falado com o doutor Edson Leles, que é o nosso convidado hoje também, justamente porque nós precisamos começar a trabalhar em conjunto, doutor Wilson. Essa situação não pode mais perdurar. O tempo que nos sobra é muito pouco, a vida vai, né? Nós emprestamos anos e anos de estudo, vamos para os cursos de graduação, curso de pós-graduação, fizemos iniciação de mestrado, entre outros cursos de aperfeiçoamento. E por uma razão que nós não sabemos por quê, essa lei 8.906 foi aprovada sob fraude de assinatura na sanção presidencial do Itamar Franco, que a assinatura não é dele, que sancionou a lei, e o rito de tramitação do PL 2938, que deu origem à lei 8.906 de 1992, de 94, o PL 2938 não obedeceu o rito de tramitação. E nós já denunciamos isso ao presidente da República, ao Ministério Público, à Polícia Federal, ao presidente da Câmara, ao presidente do Senado, à Polícia Federal, à ABIN, ao próprio Exército. Doutor Wilson, nenhuma das entidades republicanas disse dane-se, nem isso não falaram. Nem isso não falaram. Então, nós não temos mais... Quem não respeita a lei, não somos nós. Nós não desrespeitamos a lei, porque a lei 12.605 estabelece que todos os diplomas devem ser emitidos e remetidos contendo a flexão de gênero, profissão e o grau obtido em qualquer curso. E o que está acontecendo que não se cumpre isso? Não se cumpre isso. Se o advogado é essencial para a administração da justiça, ela não é essencial para a administração da OAB, meu irmão. Não pode isso. A fraude da assinatura de Itamar Franco não é uma versão constatada apenas visualmente. Nós temos exames grafotécnicos que comprovam isso. Exames grafotécnicos por peritos e pareceres peritos que deram a perícia técnica informando que a assinatura de Itamar Franco é uma fraude escancarada. E nós estamos elaborando hoje uma queixa-crime, uma ação penal, porque o crime é continuado, né? Alguém dentro do Palácio, lá no Poder Executivo, praticou essa fraude, continua praticando, porque há pouco tempo nós ficamos sabendo que existem outras fraudes praticadas em assinaturas, inclusive digitais, né? Então, a nossa república não se sustenta mais, meu irmão. Não se sustenta mais. Doutor Edson Leles, a palavra é sua, meu irmão. Bom, primeiro eu gostaria de cumprimentar todos vocês, doutores. Faz tempo que a gente não se vê e não se fala, né? Porque os compromissos diários nossos, eles às vezes extrapolam até às 19, 20 horas e tem semanas que os prazos processuais não esperam e a gente vai trabalhando e ficando quase sem tempo de nada, né? Agradecer a todos vocês, agradecer ao doutor Carlos, a doutora Leonice, que há tanto tempo a gente não conversa também, aos nossos amigos doutores aqui, Domingos da Paz, Hermenegildo, nosso doutor aqui, que acabou de contar o que ele passou aí, né? Na verdade, né, isso aí é uma coisa muito simples de resolver. O juiz sabe que isso é outra esfera para se discutir, não é a ação apropriada, e vai para o lugar onde tem que ir a OAB, né? Buscar essa suposta, né, fraude, que, né, absurdo, advogados inscritos falar a lei num processo, mas a gente já sabe o que acontece por aí, né, doutores? Nós vemos o tempo todo, né, nós aqui que advogamos, né, os colegas também que vão advogar, a gente vê o tempo todo essa massificação, né, sobre as nossas condutas, de que advogado é inscrito, não inscrito,
advogado tem diploma, não tem diploma, isso aí já está superado, a gente já sabe quem nós somos, para o que nós somos e para o que viemos. O que nós temos que fazer, na minha modesta opinião, doutores, que eu já conversei muito com a doutora Leonice, muito com o doutor Carlos, nós aprendemos que é invocar o judiciário. O próprio judiciário tem que dar uma resposta para nós. Eu acho que uma enxurrada de ações aptas a buscar o provimento jurisdicional, não ações aventureiras, né, gente? Nós bem sabemos quais são as ações cabíveis aí ao caso. O nosso trabalho, doutores, é buscar, através do judiciário, uma resposta definitiva para aquilo que buscamos. O doutor Carlos acabou de falar, Ministério Público, denúncia para a Justiça Federal, denúncia para senadores, e nada acontece, né? O doutor Wilson está aqui conosco, vai ser o nosso novo membro lá, em nome de Jesus Cristo, lá dentro da nossa, né, lá do Senado, vai nos representar muito bem, que é um homem também preparado para isso, né, doutores? Eu sempre falo para o doutor Carlos. Na Câmara. Na Câmara Federal. A Câmara Federal. Nós vamos apoiar aqueles que nos apoiam. Nós vamos andar com quem anda conosco. Nós vamos abraçar com quem nos abraça. Vamos rir com quem ri conosco e chorar com quem chora. Nós não vamos sair andando com quem não está, né, buscando o caminho que nós estamos buscando. Então, eu acho isso, que essa lei já passou da hora, de 1994, antiquada, arcaica, não traz nada, ela mesma não se modernizou, ela mesma coloca grilhões nos advogados dos inscritos, os impede de trabalhar, de se posicionar. Uns tribunais de ética que só tem gente acima de 150 anos lá, uns já moraram com Moisés, com Abraão, então não dá, gente, não dá. Então nós devemos aqui, a ANB, né, acreditar que nós podemos e nós vamos fazer a diferença. Por isso que eu acho que agora ações movidas do judiciário, até porque o judiciário vai nos dar uma resposta que nós sabemos como contraposicionar, gente. Vocês não podem peticionar porque, um exemplo banal, porque choveu ontem. Tá bom, onde é que está isso no ordenamento jurídico? Está isso lá? Não está? Então é mais uma conversa fiada, que a gente já sabe de tantas conversas fiadas, né? Então, é isso mesmo, temos que ingressar com as ações, vamos para cima, há ações civis públicas, há ações individuais. No nosso caso, não é individual, é transindividual, porque é coletivo, né? Então, somos aqui direitos homogêneos e coletivos entre todos nós, e vamos buscar, perfeito, através das ações competentes, sim. Porque cada contestação que o judiciário fizer, não o judiciário, a parte que nós vamos nos opor, cada apresentação que ela fizer, nós temos as ferramentas para contrapor. São as ferramentas jurídicas, doutores. É essas que nós temos que usar, né? Porque nós sabemos que aqui nós já estamos formados. Nós sabemos que aqui nós já somos advogados, aqui nós já sabemos como fazer, já sabemos como sair dos problemas. Agora nós precisamos estender isso a nível do judiciário e mostrar para o que nós viemos. Buscar o nosso lugar de direito. Não é favor nenhum que vão fazer para nós. Já conquistamos isso com 5 anos de faculdade, ponto final. Não tem mais conversa fiada, quem pode e quem não pode. Já sabemos que o promotor vai lá pelo concurso, já é habilitado, o juiz é habilitado, depois que ele se aposenta, ele pega a carteira pelo ilibado saber jurídico. Sabemos que o grau nosso de bacharel já nos deu a competência, sabemos que a lei é arcaica, sabemos que a OAB não é uma instituição séria, porque ela mesma abandona seus próprios inscritos, é uma instituição que não respeita ninguém. Mas nós teremos que mostrar para ela que nós viemos para exigir o nosso respeito. Então, novamente, obrigado aos doutores pela oportunidade de estar junto com vocês. Muito obrigado. Doutor Wilson, o que esperar do parlamento com a sua eleição? O que eu vejo é o seguinte, uma coisa extremamente importante. Nós temos que dizer e fazer o povo entender que o poder emana dele. Que nós temos visto no artigo 1º, parágrafo único, que eles sempre falam, o poder emana do povo que o exerce por meio de seus representantes, ou diretamente. Temos visto, até no caso dos bacharéis em direito aqui, que os nossos representantes nada fazem, ou que a maioria deles nada fazem.
Então, o que nós esperamos é o seguinte, que o povo entenda que tem o poder e que exija o cumprimento dos direitos. Assim, como é que nós vamos, se nós não conseguimos botar a maioria de conservadores no Congresso Nacional, seja na Câmara ou no Senado, como é que nós vamos levar adiante essa pauta importantíssima dos bacharéis em direitos? A minoria que estiver lá não vai conseguir votar nada. O que nós temos que fazer, então? Que os senhores vão à Câmara e ao Senado, batam a porta e, se ela se fechar, que metam o pé na porta e partam para dentro. Nós Doutor Wilson, vendo... doutor Wilson, olha a tela aí, ó. Olha a tela do seu televisor aí, do seu aparelho. Pois não. Obrigado. Olha, Adilson BGI, olha, tá vendo? Wilson Coreçaba. Aí, ó. Estou vendo aí. Obrigado aí, Adilson. Muito obrigado. Então, o que a gente quer é o seguinte, que o povo entenda que os políticos são empregados temporários do povo e não patrões. Nós estamos deixando na mão de alguns inescrupulosos, covardes e despreparados todo o destino da nossa nação. Por que os bacharéis em direitos não são ouvidos? Por que não são ouvidos? Será que é porque alguns dos nossos representantes dividem o dinheiro das inscrições que a OAB cobra? Será que é por esse motivo? Então, nós queremos uma ativa participação do povo, de quem emana o poder. Assim, nós conseguiremos levar adiante essas iniciativas. Eu não sei, os senhores, então, como bacharéis em direito aí, não estão conseguindo advogar, é isso? É óbvio, eles não nos permitem. Nós estamos agora buscando uma via alternativa, nós estamos buscando várias outras formas de quebrar essa situação toda. Como eu sugeriria, por exemplo, precisamos pensar outras alternativas, mas de cara, um requerimento administrativo ao presidente da OAB, baseado na documentação que o senhor tem, no laudo pericial que o senhor tem, dizendo o seguinte: eu sou um bacharel em direito, essa lei é inexistente e nós queremos a autorização para advogar. Se ele negar, os senhores já podem entrar com ação de indenização contra ele, até por danos morais, em razão de, em todo esse período que os senhores concluíram o curso, não obtiveram essa mesma oportunidade. A mesma coisa poderão fazer um requerimento ao juiz que autorize, baseado no requerimento, na omissão do presidente da OAB e na documentação que os senhores tenham, que sejam autorizados de advogar. E se o juiz negar, entrar com ação de indenização por erro grosseiro contra ele, pessoalmente, e não contra o Estado. Porque senão nós vamos ficar o resto da vida, os senhores esperando que saia uma solução, seja do legislativo, seja do executivo, e ela não sai. Então, eu acho que a gente poderia fazer isso. Enquanto a gente não consegue convencer os novos legisladores a alterar essa situação fática e também jurídica que os impossibilita de advogar. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: nós estamos vendo muitas obrigações sendo impostas porque o Senado é omisso. Até quando, nós vamos aguentar que um único senador, que hoje é o presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, arquive ilegalmente todos os pedidos de impeachment contra os ministros do STF, sem autorização legal? Eu pergunto a qualquer profissional do direito, onde é que está escrito que o presidente do Senado pode arquivar processos de impeachment contra os ministros? Não está escrito em lugar nenhum. Prevaricação, doutor, prevaricação. Eles se baseiam em quê? Em decisões do próprio STF. Ora, o STF não é fonte legislativa. A lei deriva do poder legislativo e não do STF. Então, nós estamos atônitos, percebendo que vários ministros são acusados de inúmeros crimes gravíssimos e um homem, sem amparo legal, manda arquivar todos eles. Quando é que nós vamos alterar isso?
Quando nós fizermos, como eu já fiz, um pedido de cassação do mandato e até mesmo de prisão do senador Rodrigo Pacheco, mas o Conselho de Ética composto por 6 ou 7 senadores, ou no momento são 12, porque são 15, mas 3 estão vagos. Quando nós entrarmos lá e expulsarmos os senadores que não estão agindo, imaginem só, eu como juiz, os senhores são denunciados aí. Eu não faço nada com relação ao processo dos senhores, ou eu como promotor de justiça, recebo os inquéritos contra todos os senhores e também não faço nada. Ou como delegado de polícia, os senhores são denunciados, são acusados lá na delegacia e o delegado não faz nada. Nunca isso acontece com nenhuma autoridade, seja um policial militar, um coronel, um promotor, um juiz. Ninguém deixa de ser investigado. Por que nós estamos aceitando que um único senador, o corrupto Alcolumbre no mandato anterior, e agora o senador Rodrigo Pacheco, impeça que o povo brasileiro saiba se é verdade ou não que os ministros são corruptos, que os ministros vendem sentença, que os ministros judicam em processos em que parentes, pais, filhos, mulheres têm escritório. Até quando nós vamos ter que aguentar isso? Por isso que nós defendemos que o povo brasileiro, para reagir contra as injustas agressões do presidente do Senado e do Conselho de Ética, se precisar, meta o pé na porta, sim, para que eles cumpram a lei. Nós não estamos convidando ou convocando a população brasileira, os bacharéis em direito, para cometer nenhum tipo de crime. Nós queremos evitar que senadores da República se omitam e concorram nos mesmos crimes que os ministros estão cometendo, segundo várias acusações que nós temos de advogados respeitados, de procuradores da República, de promotores de justiça, de inúmeras pessoas do bem que denunciam e nenhuma denúncia é levada adiante. Então, nós queremos o apoio da população brasileira e, com fé em Deus, nós precisamos exercer o mandato com as mãos dadas a quem manda. Quem manda, em primeiro lugar, é Deus. E, em segundo, é o povo brasileiro. Porque nenhum bom candidato conseguirá sobreviver ou levar adiante propostas que beneficiam as pessoas de bem, se elas não forem à Câmara e ao Senado. Nós contratamos um pedreiro, contratamos um advogado, um lavador de carro, e nós reclamamos quando uma roda não é lavada direita. E o que nós estamos acostumados a fazer com relação aos políticos? Entregar uma procuração genérica nas mãos deles e não fiscalizar absolutamente nada. Nós temos que orientar o povo brasileiro que nós temos que fiscalizar os políticos. Prestem atenção. O governador de Minas Gerais distribuiu 300 milhões para 10 deputados agora em maio, sem o dever de prestar contas. Cada deputado, nem todos da base aliada do presidente Bolsonaro, receberam 30 milhões. Aí nós vamos procurar alguns prefeitos aqui no interior de Minas, a população fala bem assim, o prefeito já foi comprado, os vereadores já foram comprados. Com esse dinheiro do povo que está sendo ilicitamente distribuído, nós não podemos aceitar isso, o tal do fundo eleitoral, em que candidatos queridinhos dos presidentes das executivas dos partidos recebem R$1.500.000, R$600.000 para gastar em 30 dias, dinheiro do povo sofrido. Esse tipo de abuso nós só vamos conseguir conter se nós expulsarmos os vagabundos que estão presidindo partidos políticos.
que estão nas câmaras, nas assembleias, no Senado Federal, porque eles se eternizam no poder. Ah, mas eu não... tem um aqui que eu não vou dizer o nome. Eu já perguntei para 15 pessoas, nenhuma conhecia o deputado que está indo para o 4º mandato. Como é que esse cara ganha? É lógico. Em maio recebeu 30 milhões. E, segundo contam, os prefeitos estão se vendendo por 300 mil reais. Então, quase todos os prefeitos já estão comprados, ressalvando alguns que não participam disso. Na nossa cara. Como é que eu vou conseguir ganhar uma eleição se os senhores não me ajudaram? Eu não aceitei e não aceito o fundo eleitoral. E acho isso um abuso. Se depender disso, com certeza, não vou ser eleito. Mas eu conto com pessoas que estão nos ajudando, que sabem do trabalho que nós estamos fazendo há 2 anos, e não a partir de ontem. Então, eu me assumo o compromisso de levar adiante, e se eu puder ajudar agora na organização de petições, para que nós possamos pressionar e obrigar as autoridades a cumprir a lei. Os bacharéis em direito não querem nada além do que a lei prevê. Nada. Nós só queremos o cumprimento da lei. Se a lei é inexistente, porque se não houve assinatura, é um ato jurídico inexistente. Não é nem nulo, é inexistente. Então, essa lei não existe. Se ela não existe, os senhores têm o direito de buscar indenizações por todo esse período que não puderam advogar. E eu tenho certeza de que inúmeras pessoas concordam com isso. Porque se nós não agirmos agora, daqui a pouco vão exigir prova de médicos, de engenheiros, para quê? Para encher o bolso daqueles que coordenam os respectivos conselhos regionais. Nós não podemos admitir isso. Sem prestar contas. Doutor Domingos da Paz, pelo jeito, a Comissão Nacional de Combate à Corrupção vai ter que dar em campo aí em Minas Gerais. Algum comentário? Algum comentário com o doutor Wilson? Não, o doutor Wilson é meu amigo já há algum tempo. Nós participamos do programa lá na Brasil pela Direita, né? E ele já, na época da pandemia, ele fez alguns instrumentos jurídicos no STJ, né? E já tem um trabalho junto aí, graças a Deus. É uma pessoa ímpar, né? É uma pessoa que caminha na vertical, né? Diferentemente de algumas outras pessoas que a gente vê que ele é pendente, ele pende para um lado e pende para outro. Não, o doutor Wilson, ele é reto, ele é impecável, né? E eu sou fã dele. Sou suspeito porque sou fã dele. Eu gosto de coisa que é boa, coisa que realmente você aprende, né? E o doutor Wilson uma fonte de sabedoria, pela experiência como oficial de justiça, como juiz, como promotor, como advogado que entendeu? Então é muito importante. Faz muito bem para Brasil. E tomara a Deus que o pessoal de Brasília, né? Minas Gerais. De Minas Gerais. Ah, então dá. Minas é um estado muito grande, o pessoal ordeiro, né? Mineiro é gente boa. Não pode mostrar queijo para ele, né? Aí ele já... Mas... Doutor, o que está acontecendo é o seguinte, várias pessoas de Brasília estão pedindo apoio aos mineiros, parentes e amigos, estão entrando nos grupos de WhatsApp, procurando os prefixos de 31 a 39 e pedindo voto. Olha, eu vou dizer aos senhores, tem muito mais gente ajudando dessa forma de fora de Minas Gerais do que daqui de dentro. Que agora que nós estamos conseguindo alcançar. Porque o que eu estou tendo de problema? Eu estou removido do YouTube, bloqueado no Facebook, e o WhatsApp removeu todas as minhas listas de transmissão. E agora eu não consigo fazer nem lista de transmissão. Eles só deixam eu fazer lista de transmissão do prefixo 61. Eu não posso compartilhar. Eles já estão me proibindo de fazer tudo. Aí eu tenho que ficar usando as redes sociais das outras pessoas, né? Porque eu publiquei um vídeo no YouTube contra a vacinação obrigatória de criança, baseado no que os médicos pela vida anunciam. E aí removeram o meu canal.
né? Eu só estava tendo o meu site, que é o www.alibertadora.com.br, que eu até esqueço de falar dele, mas, para o senhor ter ideia, nos últimos 6 meses foram 400 mil visualizações. Por quê? Eu disponibilizo material útil, seja lá denúncia, modelo de pedido de prisão de ministro, de impeachment de ministro, de cassação de senador, de deputado, né? E o que a gente acha engraçado, e nós queremos denunciar isso, e queremos repudiar o trabalho que a Polícia Federal tem permitido que 2 ou 3 delegados façam contra a população brasileira. Não existe nenhum servidor público que trabalhe para o STF, muito menos policiais ou delegados. O que nós estamos vendo é que pessoas que fazem denúncias é que são investigadas. Porque eu denunciei os ministros e pedi a prisão deles, eu estou lá indiciado nesse inquérito das fake news. Mas lá só quem tem foro privilegiado, seja ministro, deputado ou senador, ou quem comete crime junto com eles. Primeiro que eu nunca cometi nenhum crime. Segundo, eu não tinha contato de nenhum deputado federal, senador ou ministro. Nunca fui lá na Câmara nem no Senado conversar com ninguém. Por que eu estou indiciado lá no STF, então? Para a gente ver que é um extremo abuso que está sendo admitido por senadores que se acovardam ou que, lamentavelmente, não têm conhecimento jurídico, né? Outra coisa, denunciei, pedi a prisão dos diretores da Anvisa. Aí eu estou denunciado na Polícia Federal. Eu perguntei para o delegado, doutor, com todo respeito, o senhor está investigando os diretores da Anvisa também? Ah, não é comigo. Eu falei, é com quem então? Me dá o nome do corregedor aí. Aí pronto, denunciei o Rodrigo Maia, criminoso, quando presidente da Câmara dos Deputados. Aí agora estou sendo investigado porque ele disse que eu o caluniei. Perguntei para o delegado de novo. Você está investigando o deputado Rodrigo Maia? Não. Por que não? Para que serve a Polícia Federal? Para que serve a Polícia Federal? Para oprimir pessoas que trabalham corretamente? É para isso? Então, nós estamos envergonhados porque a Corregedoria da Polícia Federal não investiga 2 ou 3 delegados que estão trabalhando para um ministro, e eles não fizeram concurso para isso, fizeram concurso para investigar crimes e criminosos, mas não estão fazendo isso. A instituição está sendo denegrida por causa de 2 ou 3. Nós não podemos aceitar isso, porque quem paga o salário dos servidores públicos de todos é o povo brasileiro, não é o STF que paga o salário de delegados. Estamos envergonhados sim com isso e não temos medo de dizer. O promotor de justiça, o juiz, tem que cumprir a lei. E existem abusos contra cantores, Eduardo Araújo, Sérgio Reis, Daniel Silveira. Nenhuma busca e apreensão foi seguida da apreensão de droga, de armas ilegais, de absolutamente nada. O que nós temos que fazer, povo brasileiro? Não aceitar que a Polícia Federal seja usada para o cometimento de crimes. Nós temos que dizer, não vão mais fazer busca e apreensão na casa de ninguém porque apoia o presidente Bolsonaro. Que história é essa? Vamos reunir os veteranos do Exército, a Polícia Militar, e não vamos aceitar. Senão, daqui a pouco, porque nós falamos que o leite é branco e o senhor STF quer dizer que o leite é preto? Não, é branco. Aí vai ter busca e apreensão em sua casa porque você falou que o leite é branco. Nós não podemos aceitar isso. Isso é ilegal, inconstitucional e criminoso. Nenhuma autoridade pública pode ser utilizada para cometer crime, se não está cometendo crime junto com quem mandou. Está passando da hora de o povo brasileiro dizer não queremos, não aceitamos e não vamos engolir leite preto. Está passando da hora. Vai ser que dia? É isso aí, pessoal. Perfeito, doutor Hermenegildo. Eu acho que o doutor Tony Bozão vai ser colega aí do doutor Wilson Coreçava na Câmara Federal. Doutor Hermenegildo, quem não sabe, é o nosso presidente regional do estado do Piauí, presidente regional da ANB, inclusive daqui a um pouco vai falar da inauguração da sede, né? Lá em Teresina, coisa assim de primeira
de primeira mão. Doutor Hermenegildo. Boa noite, caríssimos advogados, na qual eu saúdo na pessoa do nosso presidente, doutor Carlos Schneider, ouvindo os nossos colegas atentamente, todos com as suas falas realmente dentro da harmonia do que nós realmente estamos pleiteando a nível nacional e a nível nas regionais da nossa ANB. No que tange, eu sempre falo que a nossa vida depende sempre de ter políticas, né? Porque nós estamos nessa situação, nesse momento, por conta de maus políticos que estão ancorados no Congresso Nacional. A maioria covardes mesmo, eles não tomam decisão em prol de uma sociedade, mas sim em prol deles mesmos, em face deles mesmos. Então, qual é o nosso trabalho como advogados, técnicos que somos do direito? É reagir às mazelas impostas por um sistema nefasto instalado no nosso país, que nós estamos vivendo uma socio-comunismo, a mistura do socialismo, comunismo e a democracia bem no meio, sofrendo essas amarras desse sistema maldito. E nós sempre temos que repetir, porque isso é verdadeiro. Nós estamos vivendo um momento no Brasil de exceções, onde o ministro do Supremo Tribunal Federal age ao seu bel prazer, seguindo uma filosofia constitucionalista de Ronald Dworkin, né? O neoliberalismo, o neoconstitucionalismo. Então, isso é absurdo. Nós, que somos da nova advocacia brasileira, está surgindo por esse seleto de advogados da ANB, é isso que nós temos realmente que contrapor, essas mazelas desses nefastos advogados que trabalham para si e não para os seus clientes e a sociedade como um todo. No que tange organização, eu vejo que as regionais têm que se organizar, ter, obviamente, contato com a nacional, não é? Com a nossa ANB nacional, na pessoa do nosso presidente, vice-presidente, nacional, e pedir esse apoio no que tange do apoio jurídico e até mesmo moral, para que nós, das ANBs regionais, podemos nos organizarmos a nível de Estado e procurar lutar nesse mundo jurídico que nós estamos inseridos, contrapondo as mazelas de qualquer investidura de advogados desta extinta, que eu já até falei para os nossos advogados aqui no Piauí. Olha, nós estamos preparados para reagir qualquer investida desses advogados que vier, ou delegado de polícia, da federal, porque nós temos conhecimento técnico-jurídico. O nosso colega, o doutor Demilson, ele fez isso com maestria. Então, nós também devemos acompanhar esse modelo de reação. Nós não somos covardes, nós somos advogados técnicos, que somos reconhecidos pelo MEC, né? Nós somos reconhecidos pela nossa Associação Nacional de Advogados Brasileiros, o CNPJ, tudo legalizado. Então, não há a falar que a OAB venha intervir em nossa organização de advogados, que no caso é a Associação Nacional de Advogados Brasileiros. Né? Mas costumo dizer, nós temos que mudar essa atual composição do Congresso Nacional. Partindo aqui no Piauí, nós temos o doutor Tony Bozon, que é o nosso candidato pelo PL, lá do Bolsonaro, para nós mudarmos essa situação. Nós só podemos mudar essa situação que estamos vivendo hoje através das eleições, colocando atores realmente que tenham compromisso com a sociedade como um todo, e não só nos seus. Então, era essa a primeira fala minha, doutores. Vamos continuar tocando esse barco, que nós vamos chegar onde nós queremos, realmente. Doutora Léo, doutor Hermenegildo, doutor Hermenegildo, eu gostaria que o doutor falasse só um pouquinho quando será a inauguração da sede da ANB no Piauí. Sim. Amanhã, dia 20, às 9 horas da manhã, nós estaremos fazendo uma inauguração da nossa sala, da sede da ANB Regional Piauí, no centro-norte da cidade, Teresina, capital do estado do Piauí. Nós colocamos a ANB no meio de muitos inscritos, de escritório que tem lá,
da OAB. Nós estamos bem no meio deles, nós. Né? Ou seja, é no condomínio Business Place, número 510, Rua Arrigo Nogueira. Amanhã nós estamos organizando, eu, doutor Tony Bozon, doutor Júlio Noleto, estamos organizando este coffee break. Estamos convidando os nossos advogados que estão na plataforma de Piauí, que esteja presente, que é de fundamental importante. Convidei alguns advogados também da escrita lá, que apoiam nosso movimento, nossas ações. Qual é o telefone, doutor? Qual é o telefone? Assim, o telefone é o nosso mesmo, é o meu mesmo, né, do presidente. É o 98816-2130. É o DDD. É o 086 ok. 98816-2130. É da presidência. Perfeito. Então, vamos rodar aí na tela do seu televisor, do seu equipamento, o contato do doutor Hermenegildo, para quem quiser participar amanhã. Como vocês podem ver, Piauí também inaugurando a sua sede para dar prosseguimento às atividades da Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, doutor Wilson Coreçaba. Eu já vi pelos contatos aqui a sua eloquente colocação está sendo aplaudido em todo o país. Né? Então, isso a gente sabe que nós nos conhecemos já de muitos anos, como disse o doutor Domingos da Paz. Né? Não é de hoje que nós temos essa aproximação, e nós temos a certeza que com a sua eleição nós teremos voz no Congresso Nacional. É isso, doutora Léo? Boa noite, doutores e doutoras de todo o Brasil, com licença, sem licença, do exercício profissional na advocacia. O curso de Direito, ele forma advogado. Ele não forma juiz, ele não forma promotor, ele não forma delegado, ele não forma engenheiro, ele não forma padeiro, açougueiro, ele forma advogado. Haja vista o diploma do nosso doutor Fernando Lima, registrado em 1967, que lá já trouxe o seu grau de formação em Direito. Está apto, livre ao exercício profissional da advocacia. Então, ela não forma outra coisa a não ser o advogado. Haja vista que já muitos aqui já têm conhecimento, mas não custa relembrar que a Ordem dos Advogados Brasileiros, criada pelo Decreto 19.408, ela foi expressamente revogada no todo e permanente pelo Decreto 11/91, anexo 4. Após isso, toda a descoberta de ausência de votação do PL 2938 foi colocado na Câmara por papel timbrado da Ordem dos Advogados, ali já começou a nascer o crime, não foi votado nas casas legislativas, e depois veio ao conhecimento a falsificação de assinatura, em primeiro lugar, com o processo que ocorreu em Curitiba, prova emprestada criminal, todos são advogados e advogadas, sabem muito bem que isso é uma prova emprestada, e depois um novo laudo, aonde trouxe a confirmação da falsificação da assinatura do PL 2938 de Ulisses Guimarães. Então, nós não temos que nos discutir aqui, pedir e baixar continência para nos inscrever numa entidade que cometeu crime, sim, junto ao Congresso Nacional, ao presidente da Câmara, e sabe lá por quem foi feita essa falsificação de assinatura. Nós sabemos que o presidente da época, salvo aqui engano, era Nelson Jobim, da comissão. Então, quem falsificou essa assinatura? Uma lei que é crime, nós não temos que realmente pedir nenhuma autorização a essa entidade para que nós possamos exercer a nossa profissão. Haja vista que a ANB já ingressou com uma ACP, com referência à Lei 12.605, que não vem sendo cumprida também, pelo aparelhamento, pelo sistema dentro do MEC. Nós sabemos que todo esse aparelhamento vem de anos e anos
dentro do Congresso Nacional, dentro do Judiciário. Nós sabemos que dentro do próprio Executivo, no MEC, no Ministério da Justiça, no Ministério da Economia, em geral, nos estados, nos municípios. E não é uma coisa que ela é de hoje, anos e anos. E a Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, ela está buscando o nosso direito, sim, de exercer a nossa profissão. E lamentamos muito, porque perdemos muitos colegas no decorrer desses anos. Muitos tiraram suas vidas, outros, por fatalidade, foram recolhidos. Mas a ANB está aqui e ela vai, sim, honrar a todos esses nossos colegas. Aqueles que têm a licença para exercer esta profissão da advocacia, ele deveria se pautar pela justiça, que nós estamos mediante um crime. Vai continuar as ações extrajudiciais? Sim. Em breve vai ter uma ADI, nós sabemos o que tem dentro daqueles assentados dentro daquela corte. Nós sabemos o que tem dentro da Câmara de Deputados Federais e do Senado. O Senado, ele é partícipe? É. Câmara de Deputados é partícipe? É. Muitas vezes, eu até entendo que, às vezes, um deputado federal, ele não faz determinadas situações porque é ordens do partido. O partido manda, o partido faz. Só que ele foi eleito pelo povo. O voto dele foi dado pelo povo. Ele tem que cumprir a missão dele, a função dele pelo povo, e não pelo partido. E não pelo partido. Isto cabe ao Senado Federal. Isto cabe aos assentados no STF, que deveria se pautar de cumprir a Constituição Federal e não usurpar competência da magistratura, dos juízes, dos promotores. O PGR deveria cumprir a tua função ao receber a notícia também crime que a ANB levou até a Polícia Federal, que foi para o Ministério Público Federal, que também, infelizmente, está totalmente contaminado pelo crime. Nós temos vários juízes, desembargadores, procuradores, promotores, delegados que deveriam se pautar e cumprir a justiça. Foi para isso que eles prestaram concurso público. Foi para isso que eles estão investidos da função pública, para cumprir a justiça e não para cumprir determinada ordens e se juntar a um aparelhamento para o crime. Nós estamos vivenciando o mais bárbaro crime no país, que não está colocando somente a nós do impedimento de exercermos a nossa profissão, mas sim um povo brasileiro, uma nação brasileira. Quando aquela sigla, ela se diz que ela está aí pela proteção da sociedade, ela é uma ameaça à sociedade. Ela vem sendo uma ameaça à sociedade. Isto, os assentados do STF, naquele Senado, na Câmara de Deputados, nos governos de estados, nos municípios e na OAB. Essa OAB foi extinta, ela não existe. Essa lei é um crime, é uma fraude, ela é inexistente. Ela tem uma falsificação de assinatura de um presidente da República. E nós estamos, sim, trabalhando no direito de nós estarmos peticionando. Depois o doutor Carlos vai trazer informações a respeito disso daí. Nós estamos buscando o nosso direito de ter a nossa profissão, o nosso diploma, não só dos advogados, mas também dos contadores, que também são vítimas deste crime. Tá? De não poder exercer a tua profissão. Doutora... Pode falar, doutora. O doutor Denilson, ele iniciou como uma ação na qual era uma monitória, porém, eles estavam pedindo ali dentro da fraude, mas o exercício legal da profissão do doutor Denilson. Exatamente. Exercício legal da profissão, que nós sabemos que não existe. Está elencado no Código Penal, no artigo 282. A medicina, o farmacêutico e o dentista. Não existe contravenção penal, o decreto já foi revogado.
a contravenção penal, eles fazem o quê? Os promotores, ao receber do delegado, que deveria já ali no início não receber essa denúncia, porque ele tem por obrigação conhecer a lei. Ele prestou um concurso público para aplicar a lei. Se ele está recebendo uma denúncia ali e ela não está amparado dentro da lei, e o que não está na lei não está no mundo, ele jamais poderia abrir um inquérito de investigação e levar até o juiz para que essa denúncia seja recebida pelo promotor e o promotor venha, numa audiência de instrução, apresentar uma transação penal. Não existe nenhum tipo de crime para que aquele advogado ele seja punido. Se tem alguém cometendo crime aqui, está sendo esta entidade que foi extinta, que tem uma falsificação de uma assinatura de um presidente da República, que não tem uma lei existente, não foi votada nas casas legislativas, a 8.906, e não há o que se falar em 4.215, porque acessórios acompanham o principal, independente se era lei ou decreto-lei. Ela foi criada por um único decreto que se chama 19.408, e não existe mais no mundo jurídico. Então, não há o que se querer fundamentar na 4.215, porque ela é uma lei de organização, de estrutura e avaliação acadêmica, que foi cumprida até 1994, quando rasgaram a Constituição Federal, e isso eles sabem fazer muito bem, com o amparo e a guarida daquele STF pelo aparelhamento, por senadores, por deputados federais. É crime. E aquele que participa do crime é partícipe do crime, seja ele com a licença de exercer a tua profissão ou sem a licença de exercer a profissão. Não existe regulamentado em lei para aplicação de exame de ordem. Então, era isso que eu queria dizer e gostaria de pedir a todos os advogados e advogadas, com licença ou sem licença, nós temos que nos pautar pela justiça, nós temos que nos pautar pelo nosso país, temos que renovar, sim, aquela Câmara de Deputados Federais, aquele Senado, aquele Judiciário, aquele STF, que eles não estão ali. Existem 9 tolgados que integram o sistema para aplicação, para destruição da pátria. E nós somos pátria, família, amor. A justiça tem que prevalecer. Deus e liberdade. E nós temos notícia de um outro doutor que ele perdeu a carteira porta-documento, acabei até esquecendo de pegar lá para apresentar a carteira porta-documento aqui para os doutores. A carteira porta-documento da Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, a carteira de identidade associativa, contendo a profissão de advogado ou advogada, que profissão não tem marca e patente registrada no NPI de nenhuma das profissões. Ele é um advogado, sim, por formação, com diploma reconhecido pela competência pelo MEC. Não é por entidade nenhuma que te dá um certificado de aprovação de um exame que não existe lei, não é ela que te formou. Você passou 5 anos numa cadeira acadêmica e foram aprovadas por esses juízes, promotores, delegados, procuradores, advogados, que lá estão inscritos. E o doutor João Lisafá já achou a carteira dele ou não? Oi? O doutor João Lisafá já conseguiu, achou? Não, aconteceu o seguinte, a carteira dele foi entregue na delegacia. E ele foi até a delegacia para registrar o boletim de ocorrência que ele havia perdido. Acontece que o delegado, ele lavrou um termo circunstanciado e mandou a carteira porta-documento dele, a carteira de identidade associativa, que é sabido que não há ela é liberada, assim, não tem nenhum problema na carteira associativa da ANB, e junto tinha uma carteira da época que ele era estagiário
da OAB que já estava vencida. O delegado mandou para análise. O que esse delegado mandou? A carteira, porta-documento, uma carteira de couro, a carteira de uma identidade associativa da ANB, com uma carteira da OAB de estagiário para análise do quê? Doutor Wilson, análise do quê, por favor? Doutor Wilson, eu recebi uma ligação do doutor Wilson agora. Eu acho que está na hora de ele tem um compromisso. Doutor Hermenegildo, só um minutinho, por favor. Eu acho que o doutor está com compromissos, é isso, doutor Wilson? Eu quero pedir ao senhor o seguinte: eles estão pedindo aqui meu número de candidato e meu telefone. O senhor podia colocar para mim aí, por gentileza, na tela. Tá, e antes de eu vamos... me esqueça aqui, doutor Léo, o seguinte. Uma notícia muito boa que vocês estão falando, eu estou pensando aqui. Para os advogados do Brasil, nós temos todas as pessoas que fizeram inscrições para as provas da OAB têm direito à devolução das inscrições. Outra coisa, todos os advogados têm direito à devolução das anuidades pagas, porque se não há lei que ampara a cobrança, o dinheiro tem que ser devolvido. Outra coisa, agora eu vou falar com a minha amiga Lourdes, que está assistindo a gente aí, advogada de São Paulo, um abuso do presidente da OAB de São Paulo. Ela está sem condições de pagar anuidade caríssima por causa da justiça, que é lentíssima, e agora está sem o direito de sobreviver e alimentar a própria família, porque não está dando conta de pagar anuidade. Vou dizer para você aí, Lourdes, minha amiga aí, pode alertar todos os advogados. Nós temos o direito de pedir de volta, e eu também vou fazer isso, todas as anuidades que nós pagamos indevidamente à OAB. Ela não pode cobrar, porque não há lei que ampare a cobrança. Agora é um modelo aí que nós vamos fazer para a ANB. A ANB tem o direito... Só um pouquinho, doutora Léo, só um pouquinho. A ANB tem o direito de entrar com ação coletiva em razão das cobranças efetuadas pela OAB. O dinheiro vai entrar na conta da ANB. Nós temos que acabar com esse banditismo que está instalado na OAB. E outra coisa, nós temos o direito também de exigir a prestação de contas, o que a OAB está fazendo com o dinheiro indevidamente arrecadado, seja com as anuidades ou com a cobrança de inscrições. Concordaram aí, pessoal? Doutor Wilson, só lembrando que nós vamos também promover essa ação baseado na estimativa de 20 anos atrás, que o advogado ficou sem exercer o teu laboro, que ele poderia ter construído um patrimônio e ele foi prejudicado. E esse crime, ele é continuado, ele aplica também a todos os advogados que lá inscrito com a sua licença, que pagou as anuidades, é crime continuado, não vai se aplicar apenas nos 5 últimos anos. E outro detalhe, a OAB, quando o advogado lá inscrito, ele fez o totem dele, se ele está inadimplente, ela impede o advogado de renovar o token dele se ele não fizer um acordo e pagar lá a anuidade atrasada. Tem que pedir tudo de volta. Por quê? Porque esse crime não está sendo aplicado somente a advogados e advogadas sem a licença de exercer a profissão. Esse crime está sendo aplicado de modo geral a todos os advogados, inscritos e não inscritos. A OAB foi extinta por um decreto, era a Ordem dos Advogados Brasileiros. A OAB, ela tem um PL 2938, que era de Ulisses Guimarães,
que foi aplicado, ou que foi apresentado na comissão, e ele não foi votado nas casas legislativas. A OAB tem um crime de falsificação de assinatura de um presidente da República num estatuto disciplinar, que não cria nem recria a Ordem dos Advogados. Ela não prova sua existência. Está na hora de juízes, desembargadores, procuradores, promotores, delegados, advogados a se pautar pela justiça. É um crime, não está sendo cometido somente a nós, está sendo acometido de modo geral. É erga omnes, está sendo acometido para a sociedade, para o povo brasileiro, porque quem custeia toda a máquina pública somos nós, o povo, e nós temos que renovar, nós temos que reeleger presidente Bolsonaro para a nossa segurança do nosso país. Eu vou pedir licença um minutinho que eu vou pegar a carteira, a porta-documento, para me apresentar aqui. Nesse meio tempo, vamos passar a palavra para o doutor Hermenegildo, que já está horas pedindo a palavra. Por favor, doutor. No que tange aí, o doutor Luiz falou que foi apreendida a porta-documento e a credencial do nosso colega advogado. Eu quero dizer que o Estado ele não pode intervir nas ações de uma associação legalmente constituída, como no caso é a nossa. Cabe uma ação, sim, porque o nosso advogado ele é legítimo associado na Associação Nacional de Advogados Brasileiros, é reconhecidíssima, e um instrumento que é a carteira, porta-documento e a sua credencial, um documento privado de uma entidade, o delegado abusou da autoridade, mesmo porque o advogado fez um BO de perca de documento do que ele fez, né? Levou para outra instância que não é o papel dele, né? Então, a ANB nacional pode sim, e a estadual pode também, através da nacional, entrar com representação contra o delegado e contra os organismos que queiram intervir estatalmente na Associação Nacional de Advogados Brasileiros. Inclusive, doutor Carlos Sinalho, eu estou organizando os nossos advogados para nós irmos nos apresentarmos como advogados na Delegacia Geral de Polícia, o comando da PM, no Tribunal do TJ, no Ministério Público, na Defensoria Pública. Nós somos advogados legalmente constituídos. E alguma intervenção estatal em nós, conosco, nós vamos tomar serviços cabíveis a nível estadual e nacional. Era esse adendo que eu queria colocar, doutor Castro. O doutor Hermenegildo, ele vai fazer a representação na corregedoria com o delegado, porque o delegado, ele não poderia ter feito o que ele fez. O documento é uma coisa dele, é dele. A carteira de associativa, a nossa carteira porta-documento é essa daqui. Essa é a minha carteira. Tá dando para ver? Sim. Tá para ver. Aqui, ó, ela abre essa aba, ó. Aba estatal na associação, e não pode acontecer isso. Aqui ela tem um espaço para colocar 3 cartões. Aqui está a nossa carteira associativa. Essa carteira, o delegado apreendeu e mandou, junto com a da OAB de estagiário, mandou para análise. Análise do quê, gente? Isso daqui é uma coisa pessoal dele. Abuso de autoridade, isso aí. Doutor Wilson, isso aí não doutor Wilson, isso não é abuso de autoridade, doutor Wilson? Exatamente. Com certeza. Ele vai mandar... Só um pouquinho, doutora, só um pouquinho. Ele vai mandar o presidente da OAB fazer o laudo. Deve ser, né? Como eles estavam querendo mandar o doutor Denilson aí por fraude, exercício legal da profissão, tá? Essa é a nossa carteira de identidade associativa. Aqui é a aba que abre a carteira porta-documento. Aqui tem um espaço para colocar 3 cartões. Aqui é a capa da nossa carteira porta-documento. Só para lembrar, essa aqui é a minha carteira do CRC, tá? Essa época da minha carteira do CRC aqui, o CFC não aplicava esse crime também. Esse daqui é um outro crime. Eu tirei a minha carteira do CRC, eu pago anuidade para o CRC, só que tem uma diferença. O CRC tem uma lei existente. Ela existe de direito.
A OAB não existe de fato e não de direito. Está na hora de todos exigirmos os nossos direitos. Todos, sem exceção. Nós vamos promover, sim, uma ação, nós vamos pegar por estimativa de todos os advogados que ficaram aí de 20 anos para cá, nós vamos pegar o salário de um advogado contratado na época, porque ele é um profissional liberal, ele não é conquistado, não é investido de função pública, ele não é remunerado pela OAB, tá? Por esses crimes que eles cometeram, não só o Congresso Nacional, como a pessoa do presidente da Câmara de Deputados, como a OAB, como o STF, nós vamos, sim, pedir uma indenização ao Estado e à OAB, a cada uma delas. Eles vão, porque eles são partícipes de crime, eles vão ter que devolver. Nós vamos corrigir, nós vamos fazer por estimativa o salário de um advogado de 20 anos atrás, vamos aplicar os juros e a correção. Nós queremos ter o nosso direito. Nós somos advogados e advogadas e queremos exercer a nossa profissão. E nós vamos exercer a nossa profissão. Doutor Wilson, diga, o doutor pediu a palavra. Eu sugiro que nós preparemos uma... Piauiense aí, ó, o senhor vai inaugurar a sede do senhor, o senhor já vai avisar lá. Eu não estou conseguindo ler o nome de todos aqui, tá? O que nós vamos fazer? Outra coisa importante. Propor uma ação de arresto dos bens da OAB para garantir essas indenizações. Não só para os bacharéis em direito, como também para os advogados que vão pedir de volta as anuidades absurdas que foram pagas. E também as inscrições. Porque tem várias pessoas que não... Bacharel não, advogados. Não, advogados para pegar de volta as anuidades. Você falou bacharéis, para pedir lucros cessantes, o dinheiro que deixaram de ganhar porque não puderam advogar. Tem que pedir mas ele é para bacharel em direito, ele é advogado, doutor Wilson, sem licença, mas ele é advogado. Pois é, então, mas eu estou dizendo... O bacharel é grau, vamos falar do profissional, é advogado, nós temos que ter... Não, mas a gente sabe o que o doutor Wilson quer dizer. Eu entendi. Porque estou dizendo, de acordo com a consideração que a própria OAB faz, a diferenciação, é isso que eu estou dizendo. Exatamente. Porque, na verdade, o portador do diploma, nos termos da Lei 12.605, estabelece lá no artigo 1º que os diplomas devem ser emitidos contendo a flexão de gênero do formado ou da formada, a profissão e o grau. Veja que a ementa dessa lei também está alterada. Ela fala em profissão ou grau. E isso o artigo 2º, ele diz o quê? Que todos aqueles advogados, desde o 001, que teve seu diploma emitido contendo somente o grau obtido, que ele pode requerer de forma gratuita para constar o quê? A profissão. Segue, doutor Wilson. Doutor Wilson. Já que caiu? Segue o raciocínio. Nós devemos nos organizar, preparar uma petição só para o Brasil inteiro e pedir o arresto de bens de todas as subseções da OAB. Além disso, pegar aqueles que eles consideram advogados que foram inscritos lá para pedir de volta as anuidades. Eu já falei aqui da minha amiga Lourdes, agora está proibida de exercer advocacia porque está sem condições financeiras de pagar a anuidade exigida pela OAB de São Paulo, que é absurda, é muito cara. A justiça é lenta, demora. Se hoje nós formos pegar uma causa e cobrarmos R$3.000 para dar início, a pessoa não quer. Como é que a maioria dos contratos que eu mesmo tenho feito, no êxito, me dá 20%, 30%, esse êxito vai chegar quando? Se chegar no STF, se não for causa de corrupto, o STF não vai julgar nunca. Ele só julga a causa de corrupto para devolver o dinheiro do povo
depois que o crime prescreve. Então, o STF tem que ser repensado, ou a forma de escolha dos ministros não pode ser baseada em indicação política, no meu entendimento, tem que ser por magistrados de carreira, e não pegar um pedreiro, com todo respeito pelos pedreiros, uma pessoa que nunca passou num concurso público, que hoje comanda a magistratura nacional. Eu conheço muitos juízes honestos, de bem, pessoas respeitadas, que estão envergonhadas pelo vexame que o STF tem feito essas pessoas passarem. É lamentável que os juízes também estejam se omitindo, se ajoelhando perante o capeta, porque um ministro fala que a cor do leite é preta, e todos os juízes têm que falar que o leite é preto, e só 3 desembargadores. E aqui eu quero parabenizar o desembargador federal William Douglas, o desembargador Sebastião Coelho de Brasília, que disse que não vai cumprir live de ministro. Ele foi concursado, magistrado, para cumprir a lei. E ele pensou que o presidente do TSE fosse fazer uma declaração de paz ao povo brasileiro, e paz é decretar a guerra. E isso o fez pedir aposentadoria. Antes os juízes se levantassem, porque o povo brasileiro está esperando isso, e não que os juízes se acovardem e sejam acalentados por abusivo, imoral aumento de 20% nas respectivas remunerações. Que vergonha, com todo respeito. Doutor Wilson, Estão pedindo aí como é que faz para fazer a filiação. Coloca meu número aí para entrar em contato. Doutor Wilson, doutor Hermenegildo, doutor Edson Leles, meu irmão Domingos da Paz, doutor Demilson, nosso tempo está se indo e nós temos tantos assuntos ainda para conversar, mas eu gostaria, antes de encerrar, deixar o doutor Wilson mais para o final, eu gostaria que cada um tivesse, e eu peço aqui humildemente as minhas desculpas por não ter equacionado melhor o tempo, mas nós temos que aproveitar essas oportunidades para que possamos ter a luz que ilumina os nossos próximos passos, né? E mentes brilhantes não faltam, inclusive aqui na nossa live, as manifestações de apoio ao Dr. Wilson são estratosféricas, né? E o próprio Dr. Edson Leles já nos comentou, né, da ação da ANB aí em Minas Gerais, né? E importante seria vocês conversarem aí pessoalmente ou por contato, né? Porque nós precisamos renovar 100% a Câmara Federal. 100%. Nós temos aí no estado de Goiás o doutor Paulo César, nós temos lá no Piauí o doutor Tony Bozon, nós temos em Minas Gerais o doutor Wilson Coreçal, e assim sucessivamente. E na Bahia nós temos gente muito, muito especial, né? Em São Paulo nós temos gente extraordinária, como o Marcelo Rossi, é um bom nome também, né? Tem Enfim, a doutora Jusileide, da ANP lá também, né? Que é Manaus, doutora Jusileide? Exatamente. Então, nós temos gente... a ANB fará uma lista, né? Eu só vou pedir para os internautas e aos filiados para que lá na plataforma do Telegram da ANB Nacional não publiquem nada sobre essas questões. Nós vamos fazer isso aqui pelas nossas lives, né? Porque lá são matérias relacionadas estritamente ao andamento das questões processuais da ANB, notadamente no direito ao peticionamento. E eu quero aqui, antes de entrar para as considerações finais, que na próxima, a não ser no final da próxima semana, nós temos o nosso encontro com um instituto de certificadora, uma audiência, um ponto já marcado pelo doutor João Horácio Casale, né, de Porto Alegre, nosso irmão está na live, inclusive, e nós estamos avançando gradativamente para tornar a ANB com os seus filiados um instrumento de certificação, para que cada associado tenha um instrumento de certificação
cujo número a ser registrado é o número do diploma expedido pelo MEC. Esse será o nome e o número de acesso, porque o diploma expedido pelo MEC é um ato jurídico perfeito. É um ato jurídico revestido da forma, do teor, de conteúdo. Portanto, não há como negar que o diploma outorga ao seu portador o legítimo direito ao exercício profissional. Isto é inegável, e não adianta uma lei fraudada, uma lei inexistente, ou uma lei que foi sancionada por uma assinatura fraudada, inserir no mundo jurídico, porque nós sabemos que tudo isso não se sustenta mais. Isso poderia funcionar até 2010, 2011, para trás. Daqui para frente não tem mais chance, não tem mais volta. Todo mundo já sabe que a assinatura foi uma fraude da sanção presidencial. E existem precedentes de atos normativos do presidente Itamar Franco, que emitiu decretos contendo uma assinatura sendo dele, e depois de submetida a exame grafotécnico, se constatou que não eram dele. Então, alguém dentro da Casa Civil estava fraudando a assinatura de Itamar Franco. E sabe Deus lá quantas outras assinaturas não devem ter fraudadas. Doutor Wilson, isso não é crime continuado, doutor Wilson? Pelo amor de Deus, que direito nós temos em nosso país? Isso não precisa ser atacado. Então, meu irmão, doutor Domingos da Paz, eu peço 1000 perdões hoje não poder equacionar um pouco melhor o tempo, mas, meu irmão, é tão importante ouvir essas ponderações que eu confesso aqui, ó, eu estou feliz da vida com esse painel que nós estamos assistindo aqui. Feliz da vida. Então, eu vou começar com as suas considerações para encaminhar o nosso encerramento. Bom, eu deixo aí consignado, né, as suas palavras. Vou acompanhar o relator. Também estou feliz, estou muito contente com esse painel que aqui se apresenta, porque é exatamente esse pensamento que nós temos que permear no Brasil. É a nossa independência, a independência do povo brasileiro, que ficou escravo desta lei 8.906, de 94, que não tem singelamente nenhuma validade, mas que precisa ser declarada pela própria justiça, que ela perdeu a sua eficácia, porque nunca teve, né? Então, essa é a nossa luta. E eu, como falei na vez passada, eu volto a falar outra vez. Hoje, não existe nenhum advogado no Brasil que a gente não consiga sustentar, argumentar, discutir de igual para igual. Não tem OAB, não tem PQP, não tem raio que as partes. Aqui tudo igual, tudo é igual. Não tem ninguém superior a ninguém. Então, eles perderam a potência ou a potencialidade da coisa. Por quê? Porque hoje nós temos um painel aqui, comandado pela ANB, que é a Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, que briga de igual para igual com seus direitos. A diferença é que nós temos o direito do nosso lado, porque existimos legalmente, e enquanto que a outra não existe legalmente. Então, fica aqui minhas considerações. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe todos os advogados e advogadas do Brasil, tá certo? E que nos dê força, que o nosso Pai, nosso Criador, nos dê força para a gente continuar na luta, continuar na briga, porque a vitória é certa. Nós vamos para cima. É isso aí. Obrigado, meu irmão. Coração de todos. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado por ter aceitado esse convite e participar dessa nosso encontro de hoje. Doutor Demilson, para suas considerações. Desculpa, meu irmão. Eu não pude equacionar melhor o tempo, mas tem tanta coisa para se tratar, e eu acho que o momento é único que nós temos agora para enfrentar toda essa problemática. Não, tudo bem, não tem problema, tudo muito corrido. Eu quero aqui agradecer pelo convite e quero deixar aqui aos nobres advogados: não tenha medo, não fique constrangido perante a sociedade, perante aos inscritos na extinta OAB. Vai para cima, não se acovarda. Você tem que ser ponta firme e meter a cara. Estuda, leia, não deixe de ler, porque é imprescindível estudar e ler as leis,
porque sem estudar não consegue fazer defesa alguma. Quero te deixar aqui também que lá na contrarrazão dos embargos de declaração, disseram que a carteira da ANB, associativa, é uma fraude, era falsa. Eu rebati e não dei todos os documentos. Quem quiser a petição, a gente pode disponibilizar, se já está meio perdido lá no Telegram. Rebati a questão e disse, não é fraude, juntei lá a parte do QR Code para consultar e falei claramente, a falsidade não está desse lado, a falsidade está do outro. Perfeito. Então, mais uma das situações que me faz aqui lembrar é a respeito da lei em que ela dá o amparo à Lei 282 do Código Penal. Gente, não tem ali exercício ilegal da profissão. De advogado, né? Contravenções penais, saiba disso. Tem toda a defesa para você trabalhar. Deixo também aqui, doutor Carlos, doutora Leonice e demais colegas de trabalho. Procuração em conjunto até que faça a nossa liberdade, até que venha aí o nosso certificado digital, procuração em conjunto com o advogado inscrito na extinta. Não tenha medo, não dá nada. Eu tenho colega que está lá inscrito e eles falam, não tem medo, mete meu nome lá. Aliás, a minha procuração, ela vai lá, a carteira da ANB lá, a minha inscrição e tudo mais. Claro que tem que saber fazer. Não vai querer colocar lá inscrito como funcional, coloca associativo, porque você vai conseguir. Outra situação, para você se livrar de tantas acusações, use o artigo 334, parágrafo 10, salvo eu me engano. Procuração específica. Esta lei está no Código CPC 2015, com procuração específica, até quem não estudou pode fazer audiências, pode ser preposto, então você consegue trabalhar sem tantas acusações desses advogados inscritos na extinta OAB, até o juiz mesmo, até é bom para o juiz ver que você sabe o que você está fazendo. Perfeito. Agradeço aqui, doutor Carlos, doutora Leonice, nobres colegas, sempre estou acompanhando a live, precisando, estou à disposição, e sou aqui de Londrina, e qualquer eventualidade, estou por aqui novamente. A sua experiência, doutor Demilson, é muito importante para todos nós. Muito obrigado por ter trazido isso à luz do conhecimento de todos nós. Eu que agradeço pela oportunidade. Maravilha. Meu irmão, meu mestre, doutor Hermenegildo, para as suas considerações. Primeiro, foi um prazer participar dessa banca maravilhosa de doutores conceituados, competentíssimos, com habilidades realmente notáveis. Eu queria só reforçar, pedir aos nossos colegas, presidentes, vice-presidentes, suplentes, que se organizem para valer nas regionais, porque a organização é a alma do negócio. Vamos organizar a nossa ANB nos estados. Aqui no Piauí, eu abracei unhas e dentes a nossa ANB regional Piauí e vamos realmente trabalhar arduamente dentro da técnica jurídica, como nós somos técnicos, enfrentando todos, qualquer jurista, qualquer advogado da extinta, qualquer autoridade, o conhecimento nos liberta. Se você tem conhecimento, você estuda, você lê, você vai embora, não tem medo de, como o doutor falou, o doutor Edmilson, não tem medo. Se você conhece, domina a técnica, vai em frente, vai em frente. Então, nós estamos preparados, com muita modéstia aqui no Piauí, para enfrentar as turbulências, os entraves que, porventura, vir.
E estou à disposição, doutor Castanho, da ANB, doutora Leonice, dos colegas da ANB, integralmente. Eu sou aposentado na Polícia Civil, passei 30 anos, e agora minha vida é dedicar à advocacia junto com a ANB nacional e as regionais, apoiando no que for possível. Aqui no Piauí, nós estamos abraçando realmente os advogados, nós temos 21 advogados aqui na ANB, faltam uns 3 se regularizar, eu já cobrei deles, se regularize na nacional, porque na hora que vier a poder peticionar, só vai realmente peticionar quem está legalizado, quem está regularizado na ANB nacional, via de regra nas regionais. Então foi um prazer estar com vocês, reforçando amanhã o nosso primeiro e belo encontro com os advogados, lá no Business Place, no centro de Teresina, convidando os nossos advogados inscritos na ANB nacional e nas regionais, para que esteja presente a partir das 9 horas da manhã. Um abraço a todos, uma boa noite e fiquem com Deus, todos vocês. Doutor Hermenegildo, por gentileza, informe o endereço do seu canal. Sim, o meu é Patriotas Livre Canal, né? Patriotas Livre Canal. É só colocar que está nosso assuntos políticos, jurídicos e social como um todo, né? Só colocar Patriotas Livre Canal no YouTube. No YouTube, né? No YouTube. Assim como o doutor Maurício Rabelo também, né? Isso, Maurício... meu parceiro de discussão com meu parceiro de live. Isso. O doutor Maurício Rabelo também é o nosso diretor de comunicação social da ANB. Doutor Edson Leles, meu querido irmão. Desculpe. Vai lá. Nós estamos já agendando as eleições para a segunda quinzena de outubro, preenchendo todos os cargos da ANB Regional Piauí, viu? Perfeito. Doutor Edson Leles, meu irmão, meu presidente da ANB Minas Gerais, para suas considerações, já de plano, pedindo mil desculpas, porque hoje o debate foi bastante interessante. Doutores, também quero agradecer, né, o convite de vocês, por mais uma vez estar aqui com todos vós, né, participando dessa live. Eu queria deixar só uma reflexão para todos nós aqui, né? Mateus 6:7, lá na Bíblia, diz que quando orardes, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois imaginam que devido ao seu muito falar, serão ouvidos. Trazendo para o brocado popular, não é de tanto falar que nós vamos ser ouvidos, é de tanto agir. Temos que agir. Falar é muito bonito. Sem a ação, não vai. Deus diz que Ele é o Deus do impossível, porque o possível é a nossa obrigação. Então, façamos a nossa parte. Ingressamos com ações, ingressamos com pedidos, ingressamos com petições. Nós não podemos ficar quietos, doutores, senão nós ficamos só nos falar. Agradeço a todos vocês por estar aqui juntos, né? Muito obrigado novamente, doutora Léo, doutor Carlos, nossos doutores aqui da banca, doutor Wilson. Quero lhe parabenizar, doutor, que Deus abençoe tua caminhada, sucesso nessa campanha. Estamos aqui em Minas Gerais lhe dando todo o apoio, né? O doutor é da nossa área, temos que apoiar aquele que é da nossa área. Pode contar comigo, com a minha família, os nossos votos. Confiamos que o doutor vai entrar lá e vai continuar levando as nossas petições, né? Os nossos pedidos, as nossas vontades, que todas elas são pautadas no direito. Não queremos nada que não seja de direito. Nenhum favor de ninguém, só o que é nosso de direito. Então, mais uma vez, muito obrigado, doutores. É uma satisfação aqui estar com todos vocês. Um grande abraço a todos e uma boa noite. Uma bela conclusão, doutor. Muito obrigado por participar e aceitar o convite para participar dessa live tão importante para todos nós. Doutor Wilson Coressala, agora brilhe o seu, também, como todos os demais. Microfone fechado, eu acho, né? Tá. Microfone fechado.
Muito obrigado pelo convite. Desde quando o senhor me falou do doutor Edson, eu já fiz contato com ele, só que nós não tivemos a oportunidade de nos encontrar pessoalmente. Espero que tenhamos ainda, em breve. Eu quero dar uma sugestão, mais uma. Quando os senhores forem fazer qualquer petição aí, os senhores têm que justificar da capacidade postulatória. E aí, os senhores vão fazer um pedido de declaração incidental da inconstitucionalidade da Lei 8.906, dizendo que, como a lei não existe, os senhores não o juiz não pode dizer que os senhores não têm capacidade postulatória. Então, faça esse pedido como preliminar de qualquer petição que os senhores forem protocolizar em juízo. Eu quero agradecer a oportunidade, gostaria de pedir o apoio dos senhores e senhoras. É muito ruim eu falar de mim mesmo, né? Eu acho ruim dos cargos que eu exerci, das coisas que eu fiz, né, em prol do Brasil durante os últimos 2 anos. As pessoas simplesmente me falavam: não estou podendo trabalhar, não estou podendo estudar. E eu mandava vídeos, mandava modelos de petições para o Brasil inteiro. E graças a Deus, há muitas pessoas nos ajudando. Eu preciso do apoio dos senhores. E o compromisso que eu faço é de sempre agir com honestidade. Meu fiscal sempre foi Deus. Eu nunca fiz absolutamente nada errado conscientemente. Eu espero não fazer. E peço sempre a Deus que me dê ódio do cifrão, principalmente do dinheiro vindo da corrupção. Não quero e nunca vou ter amor pelo dinheiro. Graças a Deus, nunca recebi oferta de corrupção, seja como oficial de justiça, promotor ou juiz. E com fé em Deus, se os senhores me ajudarem e Deus me abençoar, eu nunca me desviarei do caminho correto. Com fé em Deus. Eu peço a Deus para me ajudar, peço aos senhores que puderem pedir voto e me apresentarem aos amigos, porque, como eu disse, eu estou quase que completamente cesseado nas redes sociais, mas a cada dia a gente encontra uma pessoa, um incentivo e um motivo para que nós levemos adiante esse propósito, que não é particular meu, é um propósito em agradecimento a Deus por me ter dado a oportunidade de alcançar esse cargo, esses cargos que eu alcancei. Eu sou filho de pobre, né? Eu acho que ninguém apostaria que eu chegaria onde cheguei por meio de concursos públicos, né? Agora, como eu falo, eu nunca precisei das pessoas, porque na época que eu estudava era fechado num quarto, e eu estudei mais ou menos 1 ano, 18 horas por dia, para alcançar os cargos que eu alcancei. Hoje eu dependo do povo brasileiro, especificamente das pessoas de Minas Gerais, e eu espero que os senhores me deem essa oportunidade de, essa nova etapa, conseguir uma vaga para deputado federal pelo estado de Minas Gerais. E eu já me comprometi e vou me comprometer de novo a lutar para que os bacharéis em direito sejam respeitados e tenham a capacidade postulatória plena e também combater as pessoas que estão proibindo os senhores de sobreviver. E a instituição está proibindo os advogados lá inscritos de trabalhar em razão da exorbitante taxa. Muito obrigado pela gentileza, que Deus abençoe a todos os senhores e que nós não permitamos que o nosso país seja destruído. A campanha mais importante é pela não destruição do nosso país, pela manutenção dos nossos direitos e liberdades fundamentais. Se o primeiro turno nos disser aquilo que as nossas vistas estão vendo, nós já estaremos diante de uma fraude e não poderemos permitir que levemos isso ao segundo turno, porque se derrubarem ilegalmente o presidente Bolsonaro, nós não conseguiremos reverter a fraude. Quero relembrar, o poder emana do povo, não é do STF, não é do Senado Federal e muito menos do presidente ou do ex-presidente da República. Vou repetir, se o resultado do primeiro turno não demonstrar o que as motociatas estão demonstrando, nós não poderemos permitir que tenhamos o segundo turno. Nós teremos que interromper esse processo,
prorrogar, por ordem do povo, o mandato do presidente Bolsonaro, até colocar na cadeia esses que querem fraudar as urnas eletrônicas. Muito obrigado, doutor Carlos Schneider. É um privilégio conhecer ao senhor e aos demais representantes da ANB. E muito obrigado por tudo. Espero que os senhores nos ajudem a vencer essa eleição. Muito obrigado. Doutor Wilson, se depender de nós, já está eleito. É só para falar, dar um endosso, que a doutora Daniele Ramadan está escrevendo aqui, por um Brasil melhor, livre de corrupção, doutor Wilson Coreçaba, 1457, deputado federal por Minas Gerais. Gratidão. Então, muito obrigado, doutor. E espero que o seu gabinete não tenha trava nem tramela quando for eleito. Tá bom? Obrigado e vamos nos engajar na sua campanha, com toda certeza. Muito Querida obrigado. doutora Léo, para suas considerações. Só complementando, né, doutor Wilson, além da motociata, né, é o povo, é o mundo, é todos. O que aconteceu em Londres com o presidente Bolsonaro foi, assim, uma coisa inacreditável. Aonde ele pisa, arrasta milhões e milhões e milhões. Nada se justifica. As motociatas é moto e mais moto e mais moto. E aonde ele chega, aquela multidão, é um mar de pessoas, nada se justifica não ser no primeiro turno. Tá? E eu só gostaria, assim, de pedir todos os advogados, com licença ou sem licença, vamos nos unir por justiça, porque não somos sós, não foi somente nós vítima desse crime. Foram os que estão com a licença de exercício profissional também na mão. Quantos e quantos não tiraram do almoço para poder dar janta do almoço, do pão do seu filho da mesa, para poder pagar essas mensalidades, essas anuidades altíssimas e não ter a contraprestação. Nós não sabemos aonde vai todo esse dinheiro. Não é só de anuidade, não é só desse caça-níquel, tá? É dinheiro que vem de outras formas também, através de defensoria, de convênios. É dinheiro de tudo quanto é lugar, e anos eles formaram uma muralha de dinheiro, mas quando a justiça ela se une, o inimigo não vence. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe a semana de todos, fiquem com Deus todos, e nós iremos vencer. O inimigo não é maior que Deus. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Aos nossos internautas, nossa gratidão. Compartilhem esse vídeo se você achou importante. Divulguem o nome do Dr. Wilson Coreçaba, aí em Minas Gerais. Ele será um dos nossos porta-vozes na Câmara. Nós precisamos reformar a Câmara Federal com pessoas que estejam comprometidos com os valores do país. Deus os abençoe. Excelente semana. Semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, estaremos de volta com mais uma live. Obrigado a todos. Voltaremos semana que vem. Boa semana. Boa noite. Boa noite.